Boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live, o Pronto Falei, na continuidade do nosso prêmio Projeto Mulheres que Brilham. E hoje estamos aqui com uma mulher muito especial, que a maioria de vocês eu acho que já conhece, porque ela tem muito tempo de trabalho e de dedicação. A história dela é ligada à nossa cidade. Mas só voltando, né, o projeto, vocês sabem, foram consultadas 55 lideranças da comunidade, lideranças empresariais, lideranças industriais, lideranças sindicais, vereadores, políticos, então 55 lideranças, e eles nos mandaram então indicações em 11 segmentos. E as 3 mais indicadas em cada segmento, nós pegamos então e colocamos na internet para uma votação popular. E aqui conosco está a Lia Maria Petricelig, que foi a mais votada no segmento Sociedade. Olha só que legal. Mas antes assim da gente conversar, eu vou dizer que eu e a Lia estamos sem máscara, porque nós duas já estamos vacinadas, né? Ela já está vacinada, eu também, e porque, né, estamos também longe uma da outra, né, Lia? Então nós estamos, por isso que nós estamos sem máscara. Mas assim, ó, o currículo da nossa entrevistada de hoje, gente, é muito grande. Quando eu pedi para ela, Lia, me manda um currículo pequenininho. Meu Deus, gente, uma folha desse tamanho, uma folha desse tamanho. Tem razão, tem razão. Claro, eu tô brincando, mas realmente o currículo dela é bem grande. Por isso, assim, eu só vou dizer uma ou duas coisinhas aqui, depois o resto ela vai contar para nós, né? Ela foi professora e diretora em várias escolas do município, se formou em pedagogia, depois foi diretora da Biblioteca Municipal e delegada de educação da 2ª Delegacia de Ensino, que é assim, ó, aqui da nossa região, né, Lia, um dos postos mais importantes no segmento de educação. E nos últimos anos ela tem se dedicado a entidades beneficentes, principalmente trabalho voluntário, né? Principalmente ao Lar Sagrada Família, para quem ela organiza os brechós, né, os chás. Então ela tem um trabalho bem importante nesta área como voluntária. E eu quero te perguntar, Lia, a primeira pergunta, eu tenho curiosidade de saber como é que foi o início da tua vida profissional, assim como professora, porque naquela época a relação entre aluno e professor era totalmente diferente de agora, né? Sem dúvida. Bom, eu quero cumprimentar a todos, boa tarde, e inicialmente dizer a ti, Lica, que eu tenho assim muita amizade há muitos anos, né, as famílias também. É um prazer poder estar agora assim te relatando a história da minha vida. Né? E, na verdade, né, tu sabes bem, né, eu sou natural de Salvador do Sul, na época era São Salvador, né? E pertencia a Montenegro, né? Pertencia a Montenegro, era distrito de Montenegro. E com 4 anos o meu pai foi a Pareci Novo, abriu um comércio lá, então eu me criei praticamente em Pareci. Né? E depois, então, quando eu fiz o ginásio, eu voltei a Montenegro, vinha diariamente de ônibus, justamente para tirar o ginásio, né? E aí eu comecei também a gostar muito de Montenegro e comecei a insistir, né, para que nós viéssemos. Daí meu pai veio a Montenegro. Bom, aqui então eu comecei a namorar, né? E conheci o meu marido, né? Casei aqui em Montenegro, né? E ele sempre dizia para mim, agora eu acho que eu respondo a tua pergunta, ele dizia para mim assim, mulher minha não estuda e não trabalha. Aí olha! Eu dizia, mas que interessante, eu quero estudar e quero trabalhar. Bom, mas isso foi antes ou depois de casado? Foi depois de casado. Mas antes também já era um pouquinho que ele manifestava que eu poderia ficar na loja e tal, assim, sabe? Eu não queria que... Bom, mas aí tu sabes, Lica, que eu sempre quis continuar os estudos, porque eu tinha terminado o ginásio quando casei, né? E depois, então, com o consentimento dele e a colaboração, que ele entendeu que era aquilo que eu queria, né?
realmente era uma pessoa muito compreensiva, né? Eu disse, não, se tu vais então. Eu disse, não, eu não quero ir na loja. Aí o meu sogro me chamava porque eu entendia de alemão. Então ele dizia assim, não, tu vens para cá, porque tem algumas que não entendem a língua alemã, e aí então mas eu vi que com aquilo queriam me deixar permanente ali. Mas depois entenderam, né? E eu fui tirar o curso normal, né? E me formei professora, né? Realmente sou, eu acho que serei a vida inteira apaixonada pela carreira do magistério. Eu tenho dito até hoje que os meus grandes amores é a educação, além da minha família, que é tudo para mim, né? A minha família, a educação e a política. São 3 coisas, assim, até eu mexo, que o dia que eu faltar, eu sempre mexo com as meninas, eu quero muito a bandeira da educação, a bandeira do Clube Rio-Grandense, da parte social, que é o que me toca nesse momento, né? Mais a parte social, né? E a bandeira do meu partido, e eu quero essas bandeiras, né? Então, e do Grêmio, que eu sou gremista. Aí o meu irmão, um deles é colorado, e o outro, Lair, né, é gremista. Daí eles assim, pode deixar minha irmã, eu levo. Aí o outro vai dar briga lá no velório. Não, realmente, é que meu pai e minha mãe eram gremistas, mais velha, tudo, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela educação. A tal ponto que eu comecei meu trabalho de professora no São João Batista, né, fazendo estágio, e lá fiquei eu. Mas naquela época se chamava, né? Eu lembro que eu fiz também, se chamava o primário e daí depois era o ginásio, né? Sim, terminava o primário, aí a gente fazia um exame de admissão na época. Eu lembro. E esse exame de admissão te dava condições de tu continuar, como hoje é 6º, 7º, 8º, 9º. Lá, hoje então, seria o ensino ginásio, médio, né? O ginásio, então, né, eu fiz, e depois, então, o ensino médio foi o profissional de professora, né? E realmente eu exerci no São João Batista, todo o ginásio, e fiquei 2 anos como professora, de 2ª, 3ª e 4ª série. Até que começou, então, era o seu Ivo Biller, o prefeito. E ele foi me procurar e me disse assim, Dona Lia, eu gostaria muito que a senhora viesse para a prefeitura. Eu disse, fazer o quê? Eu não sei cuidar da educação. Eu disse, olha, eu agora não posso largar os meus alunos. E fiquei. Depois, no outro ano, se elegeu Adolfo Schiller, né? E aí o Adolfo Schiller me procurou e me convidou para ser diretora da Biblioteca Pública, né? E eu fui ser diretora da biblioteca e fiz concurso na prefeitura. Para ficar municipal, no caso. Para ficar uma professora municipal, né? Exercendo, então, atividade na biblioteca pública do município. E eu sempre digo que eu fiquei muito honrada, porque o meu avô, Bartolomeu Petri, era vereador, e o meu pai era vereador por Salvador do Sul. E o meu pai era vereador por Parecis Novo, né? É a veia que eu peguei dos dois. Tá explicado. Está explicado de onde veio essa veia, né? E eu sei que... Mas, Olia, foi nesse meio tempo que tu estudaste pedagogia, né? Depois. Depois? Depois de casada. Também. Tá. Aí eu casei, né, e tal. Então eu continuei a trabalhar na biblioteca pública, e eu estava contando do meu pai e do meu avô vereadores, o seu Hélio Alves também era vereador, e eles que fizeram o projeto para criar a biblioteca pública, né? E eu fiquei muito satisfeita quando eu fui para a biblioteca, que eu vi que o meu avô e o meu pai votaram a favor e lutaram para criar a biblioteca municipal, uma lei municipal, né? Então eu sempre gostei muito da biblioteca, né? Eu realmente instituí, na ocasião, a pesquisa escolar. Foi quando me apaixonei por alunos, que eu sempre gostei de dar aula, né? E gostei, mas fiquei lá. Depois eu fiz o concurso, como eu estava dizendo, da prefeitura, né? Passei muito bem, graças a Deus. E continuei até que o Roberto Cardona foi prefeito e me convidou, então, para ser a secretária de Educação. E lá foi a minha vida. Por aí se foi, né? Por aí se foi. Tá, mas assim, ó,
pelo que o cálculo mais ou menos que eu fiz, tu só entraste mesmo na política, apesar de já gostar, lá pelos 30 anos, mais ou menos? Por 30 anos, quando eu fiz 30 anos. Mas o que te motivou foi essa história aí do teu pai e teu avô, ou tu tinha assim, uma vontade? Na verdade, foi o meu pai e o meu avô, porque eles eram de um partido libertador na época, né? E desde criança o meu avô tinha assim aquela visão da pátria, sabe? E ele me ensinava versos de pátria, versos disso, eu tinha que fazer. Criança, eu lembro assim que nós lá em Salvador sempre tinha versos que ele fazia eu decorar, que tinha amor à pátria, e aquilo foi crescendo em mim, sabe? Eu realmente, eu acho que eu herdei muito, mais do meu avô do que do meu pai, né? E aí, então, assim, eu fiz todo esse trabalho, como eu já disse, né, na biblioteca. Depois, então, nesse momento que o Roberto Cardona entrou na política, ele era vereador. Ele me convidou, então, para que entrasse e ficasse assessorando a ele e também ao Dr. Schiller na parte mais política administrativa, né? E eu comecei o trabalho lá, me filiei na Arena, né, que era a junção dos partidos mais de direita, né, e continuei. Eu fui secretária de Educação então do município do Cardona, né. E aí, então, Lia, e assim, ó, tu nunca quisesse concorrer a nenhum cargo? Eu quis. Isso eu tenho que dizer para os meus amigos que estão me ouvindo. E principalmente para ti, eu quero dizer assim, faz de conta que eles não estão me ouvindo. Eu sempre quis. Mas eu sempre atendi, botei o meu marido em primeiro lugar. Era o pedido dele. Vai, trabalha, faz política, mas eu não gostaria que te candidatasse a nada. Sério? Não. Que interessante. Não deixava. Nós temos comércio e tu faz muito mais assim do que se fosse... Porque tu podes participar de várias situações, né, com várias pessoas, e não te compromete assim nessa parte política, eu não gostaria. E eu respeitei e respeito até hoje. Porque lá, agora onde eu estou, assim, né, eventualmente como presidente lá de honra das mulheres há 10 anos, eu ouço até hoje, vamos, não, ele está controlando o seu avô, ele não quer. Eu respeitei o pedido dele. E tu achas assim que essa tua ligação para a política, tu conseguiu assim, como o próprio Rui te dizia, tu conseguiste ajudar a cidade como tu gostaria? Muito. Sabes que, olha ali, eu considero assim que eu consegui ajudar muito e consigo, porque é uma forma assim que eu me envolvo muito na sociedade, que é o tema, né? Na verdade, o tema político mesmo foi destaque a nossa vereadora Rose, né? Mas eu não posso dizer que eu não estive envolvida, porque eu sempre estive na parte da assessoria, né? E aquilo eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E também estudei, porque eu fiz 4 anos de direito, né? Que depois eu tive que sair porque entrei na parte da delegacia, eu não tinha mais condições, né? Daí eu fiz só as pós-graduações lá, correspondente à pedagogia, que foi a supervisão e administração, e fiz também uma pós-graduação em filosofia, que é onde eu licionei para o curso do magistério no meu querido São José. Ah, que legal. Meu querido São José. Então, assim, a política... Mas então eu entrei depois, porque tu não estava... Eu acho que foi depois. Porque eu fiz o magistério também, né? Eu tinha, assim, uma lembrança que nós já tivemos junto na parte escolar, mas eu acho que foi mais, assim, a nível depois eu como secretária, como diretora, claro, né? Mas, de qualquer forma, assim, olha, como eu já disse, um grande amor da minha vida é a educação, além da minha família, a educação e a política. Eu gosto muito, né? E eu faço um trabalho, assim, esse trabalho político meu é um trabalho também de doação, né? Eu faço por amor, porque eu entendo que nós somos um ser social e político. Porque a própria comunicação que tu tem com os amigos, por exemplo, na sociedade, né, é um trabalho político, uma festa, por exemplo, do Clube Rio Grandense. Eu tenho imenso prazer de conversar com todos, porque isso é também um trabalho social político. Né? Agora, a política partidária é outra coisa.
né? É diferente. Mas eu sou um ser social e político. Que legal. E assim, ó, agora indo especificamente para a participação na sociedade, né? Sim. Que foi o segmento que tu foste muito bem votada. Foi principalmente no Clube Rio-Grandense, né, esse teu trabalho. O Clube Rio-Grandense, na verdade, nós temos assim quase uma origem familiar, porque o meu sogro, pai do Rui, meu marido, foi 28 anos presidente várias vezes, tesoureiro 28 anos. Ele foi presidente e ainda continuava tesoureiro. Ele realmente tinha também um amor especial pelo Clube Rio-Grandense. Então ele provavelmente foi ele que construiu aquela sede. Foi, ele ajudou muito o clube. E botou nos filhos. Ele dizia assim mesmo para o Rui, pode sair. Se é para o Rio-Grandense, pode faltar na loja. Era tanto amor, né? Sim. Que então para o Rio-Grandense... E com aquilo o Rui começou. Quando nós éramos namorados, ele era já da diretoria, né? Diretoria. Aí ele me levava, né, como companheira, como companheira dele na diretoria do clube. E aquilo eu fui crescendo também, me apaixonando pela causa social, né? E aí então o Rio-Grandense para mim assim me possibilitou essa parte social, onde eu tive oportunidade de conversar assim com muitas pessoas, saber as necessidades também da própria comunidade, né? Eu gosto muito desse trabalho também que eu faço voluntário, sabe? Muito, muito. Eu comecei mesmo lá no Rio-Grandense. Foi lá que então... Sim, lá a gente fazia doações, ia visitar e coisa. Na verdade, eu comecei o trabalho voluntário social no Rio-Grandense. Eu até queria te perguntar assim, ó, porque hoje a gente claro, tu mais do que eu, mas a gente hoje percebe assim que não tem mais ligação das pessoas com os clubes, até clube esportivo, isso parece assim que, claro, nós não estamos, nós não estamos falando da pandemia, né? Sim. Isso já antes da pandemia não tinha, porque eu lembro que antigamente era forte a ligação. Deus o livre. Os nossos domingos, né? Nós tínhamos de tarde para lá, né? E os carnavais, lembra? Os carnavais, as boates, né? Nós, o grupo de amigos, a gente se encontrava na praça e da praça nós já íamos para o Rio-Grandense, né? E era aí. E eu me lembro que depois com o Cantegril, sim, meio que né, ou um fazia, o outro fazia, e era uma coisa bem divertida. Era muito bom. Até porque muitas pessoas que faziam parte, vamos dizer, da diretoria anteriores no Rio-Grandense, já com a experiência, iam para o Cantegril. Sim. Né? Muitos que foram. E o Cantegril ficou mais um clube esportivo, né? Mas muita ligação muito boa, assim, um relacionamento bom. Quem era associado do Rio-Grandense era associado do Cantegril, né? E, na verdade, agora com essa pandemia, muito antes, como tu falaste, já começou a mudar. Porque assim, ó, nós tínhamos lá no Rio-Grandense, vamos dizer, os bailes de gala de debutantes, né? Aquilo era uma festa tradicional no clube. Eu até escrevi um livro, 100 anos do Clube Rio-Grandense. Tu conheces? Conheço. Uhum. Agora eu estou escrevendo, primeira mão, a comunidade toma conhecimento, e a senhora também. Eu estou escrevendo 40 anos. Porque assim, ó, agora o presidente é o meu genro, o Leomar, e a Rosângela, minha filha, né? A Rosângela, minha filha, foi rainha do centenário do clube. Bom, passou-se 40 anos. Conversando esses dias em casa, o Leomar me disse assim, vó, foi tão linda aquela história de 100 anos que tu pesquisaste, fizeste o livro. Não queres continuar os 40 anos? Porque encerra, então, na minha gestão, que ele ainda é o atual presidente. Sim. Eu fiquei pensando, se eu colaborei com meu marido, através também do estímulo do meu sogro, eu vou fazer, e continuei. Então, estou escrevendo os 40 anos, porque agora, em agosto, o Rio-Grandense faz 140 anos. E eu quero ver se eu consigo terminar até agosto, né? Porque, sabes, muitos presidentes, vamos dizer, houveram, né?
registros do conselho, das diretorias, dos eventos sociais, né? E muita coisa, então, também não foi tão registrado. Né? Se perdeu algumas coisas. Se perdeu. Coisas. É que eu digo a importância de uma ata. A importância de uma ata em qualquer entidade que tu vai, assim, né, que tu, vamos dizer que tu participa, é bom ter um registro, porque isso é a história daquela entidade, né? Eu estou, então, procurando ler as atas que existem, né? E estou acompanhando, e estou procurando fazer esses 40 anos. Mas interessante, tu estás falando agora 140 anos e Montenegro fez... 148. 148, né? Então, na verdade, o Rio Grandense praticamente nasceu junto com a cidade, né? Praticamente Olha junto. A importância do clube, né? No Aliás, desenvolvimento, no primeiro livro que eu escrevi, eu relato isso, que o Clube Rio Grandense nasceu junto com Montenegro. Porque, na verdade, a nossa cidade tinha 8 anos, né? Era recém tinha sido fundada. E como era uma sociedade alemã, sim. No início, né, Lica? É verdade. Então, aquilo foi juntando os povos ali, e foram indo, e eles foram construindo, e realmente é uma história junto com Montenegro. E agora eu lembrei, agora em abril, a paróquia São João Batista fez 150 anos, que é outra história que... Veio em seguida, depois veio caminhando meio junto. Assim, foi né, muito interessante, se tu vê a história passada de Montenegro, até tem os volumes da Maria Eunice Miller-Kaufmann, os 3 volumes maravilhosos, Montenegro de ontem, né, e de hoje, são 3 volumes, né? E nessa primeira, o doutor Niquinho, a gente chamava ele de Niquinho, doutor Antônio Rosa, fez essa colocação, né? Que Montenegro nasceu o Clube Rio Grandense, nasceu a Paróquia São João Batista, e começou a nascer as coisas, assim, essas entidades, e colocar-se à disposição das pessoas, das etnias que se juntaram, né? As pessoas, as origens, alemã, brasileira, italiana, né? Mas nós aqui predominava o brasileiro e o alemão. Ô, Lia, nos últimos anos, tu falaste há pouco, tu tens te dedicado a esse trabalho voluntário do Lar Sagrada Família, né? Sim. Organizando os eventos e arrecadando recursos. Como é que é para ti esse trabalho? Assim, olha, eu gosto demais desse trabalho. Realmente, depois que eu me aposentei em 94, na educação, né? Depois que eu me aposentei, eu ficar só em casa, eu não gosto nem de panela nem de agulha. As gurias riem. Não gosto. Por quê também? Porque eu tinha um marido que era muito das panelas. Sim. Né? Então, eu lembro das histórias do Rui. Eu deixei muito. O Rui vai fazer uma feijoada, o Rui vai fazer... Mocotó, e galeta ele fazia para a igreja, para as festas, né? Não, realmente ele era um bom cozinheiro e fazia porque gostava também. E também um trabalho de doação, né? Ele tinha uma equipe muito boa, não era sozinho. E eu, então, meio que abandonei um pouquinho essa parte de panela, né? E aí eu comecei, assim, a fazer esse trabalho voluntário. E nós, então, eu estava lá nesse asilo, nessa casa geriátrica, Lar Sagrada Família, tinha 2 pessoas, assim, da família, que era a tia Herta, não sei se conheceu, a tia Herta Friedrich, era irmã da tia Maria, mãe do Clemente, e irmã da minha sogra. E aí ela estava lá. E ela esteve um período grande lá no geriátrico, e eu ia visitar muito a tia Herta, porque o Rui tinha encantos por aquela tia. Nós íamos muito lá. E eu comecei a ver as necessidades, né? Assim, que eram muito limitadas as condições, né? E aí estava lá uma irmã que esteve no São José, talvez tu conhecesse, a irmã Rosa Cândida. E ela, então, quando eu chegava, ela dizia assim, mas minha ex-aluna, ela falava assim para nós todos, né? Minha ex-aluna, e ela foi e disse, mas eles estão precisando tanto de ajuda aqui. Aí eu disse, mas o que eles estariam precisando agora, nesse primeiro momento? Eles estão precisando de roupa de cama. Aí eu vim, conversei com a minha sogra, né, que era uma pessoa formidável também, muito boa, ajudava a comunidade.
e a dona Maria Machado, que também estava lá ajudando, conversei, o que vocês acham? Ai, roupa de cama. Eu vim e consegui uma peça de tecido para fazer lençóis, né? E levei a peça de tecido, entreguei para a irmã Rosa Cândida e para a dona Maria Machado, né? E aquilo ali, me atingiu meu coração, e aí eu me dediquei mesmo, né? Depois o seu marido, que era muito meu amigo, foi também, ficou ali, e a Anílis, que é minha amiga até hoje, que ela está lá no momento. A Anílis está lá. Ela está lá, é. E aí a Anílis disse, tu tens que ajudar, vem aqui. O que eu fiz? Reuni um grupo de mulheres e fundei o grupo da solidariedade. Fundei um grupo de 15 voluntários. Bacana. E nós começamos, então, a olhar as necessidades e realizar eventos que a comunidade auxiliasse, e nos ajudou muito, que eu aproveito, agradeço cada vez que se faz o chamamento do grupo da solidariedade, inclusive tu, através do teu jornal. Eu também Às vezes em quando, gente, eu vou ter que contar agora ao vivo, tá? Eu recebo um bilhetinho da Lia. Lica, precisamos de ajuda por lá. Não, e eu aproveito para dizer que eu sempre sou bem atendida, e tu divulgas as nossas promoções, né? E participas e me motiva. Porque tu sabes, eu agora, não vou esconder, eu fiz 81 anos, né? E eu penso assim, ó, fisicamente, eu sinto já um pouco de diferença, né? E então isto me faz bem, porque eu posso fazer mais sentada, vou de carro, né? Isso aí. E a comunidade ajuda muito, 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 muito. Eu agradeço, aproveito a oportunidade. Nós vamos fazer 40 anos este ano de Lar Sagrada Família. Que bacana. E eu já estou na cabeça com alguma coisa muito linda. Não sei se a pandemia vai permitir, né? Não, mas eu acho que tem como fazer, né? Com isso, as sabe? pessoas podem buscar as coisas, né? Pois é, mas nós queremos fazer um evento bem grande, sabe? Que bom. Porque, na verdade, nós já construímos agora 4 apartamentos, né? O grupo, né? Fizemos várias melhorias, inclusive eles não tinham gerador elétrico, nós colocamos eletricidade. A primeira coisa que eu fiz lá, motivando, e através do apoio também da comunidade, o seu Heitor Miller me ajudou muito para comprar o gerador, botamos um gerador de luz, porque terminava a luz muito seguido, sabe? E elas ficavam com velhinha nos corredores, nos quartos, e aquilo começou a me angustiar. Então, nós começamos, uma das primeiras coisas também foi colocar o gerador. E de lá para cá, onde eu posso... E tu sabes que eu não estou só no Lar Sagrada Família, mas lá é o meu dodói. Né? Eu mexo com as gurias, já estou arrumando um apartamento para mim. Elas ficam furiosas, né? Mas, de qualquer forma, agora eu tenho a Anílis lá, tenho a Sônia, né? Sônia Dutra, a Anílis e a Mariane. São as 3 que eu estou assim, eu tinha a Carmelita, agora, tenho muitas amigas lá, sabe? Pessoas que foram diretoras de escola estaduais do interior, estão lá que me conhecem. Ai, dona Lia, ai, tia Lia, aí eu fico assim, eu me angustio quando eu não posso resolver, sabe? Eu sou meia fanática, sabe? Eu acho que eu sou meia, para não dizer toda. Dica, mas é muito bom, sabe, esse trabalho. A gente sente bem. Eu te convido, entra conosco no meu grupo. Que dizem que, e é verdade, né, que a pessoa que doa recebe mais do que aquela que recebe, né? Porque é o sentimento realmente que a gente tem, né? Uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Não tem, eu sinto, eu não sei Mas, explicar. Lia, infelizmente nós não podemos ficar até de noite, tá? Não, mas nós temos muito assunto, eu fico assim, ó. Eu queria te perguntar, qual é que foi nessa tua trajetória toda o pior momento da tua vida? Bom, vida pessoal, tem o meu momento pior na minha vida pessoal, foi quando eu perdi nenê. Eu perdi 3 nenê. 3 meninos, né? Eu tenho, foram um aborto, um parto prematuro e o que nasceu, né? Eu fiz 3 tentativas. Na época, não havia tomografia, assim, esses exames que te mostravam o sexo, entende? E o doutor Teixeira, que me tratava, depois o doutor Casani, eles diziam, a senhora pode ter 10 filhos homens, não vai ficar nenhum.
Mas aquilo me puxou. Aí eu fui a Porto Alegre, um especialista. Eu tinha um tio que morava em Porto Alegre, me arrumou uma especialista e fomos ver o porquê. Porque as minhas meninas, as minhas primeiras, a Josiane e a Rosângela... Ah, e elas foram primeiras, Foram então. primeiras, tá. Né? E elas foram bem, parto normal, tudo maravilhosa, né? Tudo se criaram bem, não tive problema nenhum em termos de saúde das meninas. E quando começou, então, esse problema, que eu tive 6 gravidezes, né? Então, quando lá em Porto Alegre, o meu tio me levou num especialista que me fez um estudo e me apontou o problema. Como é que eu vou te dizer? A mulher, no caso que tem essa doença, ela é portadora de hemofilia. E eu tenho, tu vê ali, que coisa interessante. Não sei se é o momento, mas já que nós estamos falando, né? Não é para mim falar, sabe? As coisas que doem um pouquinho, né? Uma irmã da minha avó tinha esse problema. Ah, então é um problema genético. Genético. Tá, então vamos para coisa boa agora. Aí depois disso veio a Adriana, a minha filha fisioterapeuta. E o melhor momento? O melhor... Bom, os tu melhores... me perguntasse assim, um dos piores momentos, né? Quer dizer, pessoalmente foi esse problema, né? Profissionalmente, como é que eu vou te dizer? Eu senti uma decadência na educação, né? Que depois de ter sido delegada, secretária e delegada, eu consegui ver a educação estadual e nacional, né? E por que não dizer também municipal, né? Uma decadência, não decadência no sentido assim, mas foi uma mudança muito grande em termos de conteúdo. Em método e conteúdo, vamos dizer assim. Conteúdos pedagógicos, a criança teria que aprender aquilo, né? Então, aquilo me decepcionou muito, né? E tu perguntaste... os melhores momentos. Os melhores também são, assim, pessoal, profissional, né? O pessoal foi quando nasceram minhas filhas, foi o melhor momento, né? E casei com um homem que eu sempre, muito respeitoso, muito bom, né? Muito humilde. Eu fui muito feliz do casamento, fui 57 anos junto com ele, né? E já fazem 9 que ele faleceu, né? Mas foi um grande momento dessa vida familiar. Né? E no profissional? Profissional, eu tive também muita alegria quando eu fui convidada a ser coordenadora da bancada na Assembleia Legislativa. Entre todos me faziam muito feliz, mas a coordenadoria, eu estava envolvida com todos os deputados do partido. Então, todos os gabinetes, eu fiz assim um trabalho amplo na coordenadoria. Trabalhei 12 anos lá. Né? Comecei com o deputado Cardona, o deputado Jarbas Lima, né? E depois que o Cardona faleceu, né? Daí eu fui para o Jarbas Lima, daí continuei na coordenadoria com todos. Foi muito, muito agradável. Porque eu tinha uma visão do Rio Grande do Sul toda. Isso é interessante. Das necessidades, né? Como em todas as secretarias, era agricultura, era educação, era a energia do Estado, assim, muitos segmentos. Isso me fez muito feliz. Que bom. Pena que nós não podemos ficar mais aqui. Quantas histórias nós íamos ver mais aqui. Mas assim, Lia, para nós encerrar, por que tu achas que o pessoal, as pessoas, os montenegrinos votaram, na maioria votaram em ti? Olha, eu, em primeiro lugar, eu agradeço muito esses votos, essa indicação, né? Eu quero te dizer assim, eu penso, né, que eles observam as pessoas, né? Sem querer, tu observa umas às outras. Começaram a observar a minha participação na sociedade, né? Porque eu sempre procurei estar presente. Em todos os momentos, tanto da sociedade, como da igreja, como dos hospitais, das escolas, sabe? Eu sempre fui muito presente porque eu gosto. Eu sempre digo para as gurias, eu gosto, eu vou porque gosto, né? Então eu vou muito, assim, eu acho que foi uma observação do trabalho e da presença na sociedade. E eu sou apaixonada por Montenegro. Eu sempre digo, essa minha cidade, né, é uma coisa assim que está lá dentro, sabe? Quando está bem, eu fico muito feliz. Quando não está bem, eu também não gosto muito. Mas é a presença, eu acho que é a participação.
Me parece que é isso. Ah, então, olha aí, gente, uma bela história também a gente tem feito com várias já mulheres Sim, que foram escolhidas. é. Então, é muito interessante que cada uma delas tem uma característica diferente, é um trabalho por um lado, trabalho por outro, mas todas elas têm muito presente isso, né, Lia? O trabalho por Montenegro e pelo segmento, né? Isso é muito interessante e a cidade precisa disso. Tu sabe que eu tenho dito assim, para encerrar então, né, o que tu disseste, eu fixo a minha vida toda, me fixei, desde assim, eu acho que de moça, assim, ó, trabalho, doação, eu adoro doar, sabe? Não, até poderia, tudo que eu posso eu ajudo, mas nem tudo tu pode, Claro, né? Então é trabalho, doação, disciplina. Eu sempre fui muito disciplinada em termos assim, de horário, de fazer, né? E acima de tudo, fidelidade. Se tudo dá para mim cuidar lá do jornal de uma pecinha, eu vou ser tão fiel, eu vou estar sentada o dia inteiro cuidando para ver se está tudo arrumadinho, tudo limpinho, né? É isso aí. Então tá, olha, eu te agradeço muito, Lica, em poder assim contar para meus amigos que me assistem. Sou apaixonada pelas pessoas, até demais, sabe? Porque eu me envolvo sem querer nos problemas, né? Mas é assim. Tinha um programa de televisão que dizia: essa é a sua vida. Essa é a minha vida. Pessoal, muito obrigada, então Lica. nós agradecemos a todos vocês por terem nos assistido, os que assistiram ao vivo, ótimo, e os que vão assistir depois esse Pronto Falei. E nós continuaremos na quarta-feira agora, nós vamos falar com a Patrícia Atkinson, que foi a mais votada no segmento esporte e trabalha bastante também aqui em Montenegro. Encerramos então aqui mais um Pronto Falei.